Oi, gente, que alegria poder chegar até você para apresentar uma mensagem da Palavra de Deus. Na verdade, a mensagem que você vai assistir agora, ela foi pregada em um dos nossos cultos na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardins, em Aracaju, no estado de Sergipe. E você é muito bem-vindo a esta nossa programação, independente do seu credo religioso, seja você crente, católico, espírita, ou você que não tem nenhuma religião. O que importa é que você separe alguns minutos para ouvir da palavra de Deus. E é esta palavra que pode transformar a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que permite esta ação do Espírito Santo em suas vidas. Se você quiser adquirir esta mensagem, ela pode chegar aí na sua casa a partir do momento que você entra em contato com a gente. Você pode telefonar para o número que está aparecendo no seu vídeo, ou então entrar em contato através do e-mail, e com muito prazer nós estaremos tendo esse contato com você, fazendo esta mensagem chegar aí e abençoar a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos, portanto, assistir essa mensagem, que na verdade ela é a mensagem de um dos nossos cultos. Às quintas-feiras nós temos 3 cultos. Aos domingos são 4 cultos. Portanto, as imagens que você vai assistir, ela corresponde a um dos nossos cultos. Vai ser um prazer um dia recebê-lo aqui conosco. No final da mensagem eu volto para o nosso momento de oração. Até lá. Boa noite, paz seja convosco. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, precisamos muito da Tua bênção sobre as nossas vidas. Precisamos da Tua palavra dirigindo a nossa vida. Precisamos do Teu Espírito Santo nos ensinando e nos ajudando a entender tudo aquilo que temos recebido de Ti. Trata conosco de uma forma especial. Trata conosco de uma forma poderosa. Iniciamos hoje uma série de mensagens, Senhor, que tem o propósito de alcançarmos vitória máxima na nossa vida. Mas para isso nós precisamos de Ti. De nós mesmos não podemos alcançar tudo o que o Senhor tem para nós. A Tua própria palavra nos diz que o Senhor trata e abençoa de forma espiritual aqueles que são espirituais. O entendimento da Tua palavra só pode se dar por pessoas espirituais. Então que nesse momento a nossa mente seja esvaziada de todo pensamento do mundo, de todo pensamento que possa nos atrapalhar, e que tenhamos uma nova forma de lhe ouvir e de lhe entender. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Digam todos graças a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Versículo 37. Romanos 8,
37. Antes da gente ler, eu preciso muito da sua ajuda. Aquilo que nós temos para tratar hoje, que nós vamos começar a partir de hoje, não é algo fácil da gente falar e tratar. O assunto que nós vamos começar hoje, ele não é superficial. Ele não vai tratar e falar de algumas coisas do lado externo da nossa vida, de algumas ações práticas que a gente faz e o resultado pronto acontece. Eu digo que eu preciso muito da sua ajuda, porque eu preciso da sua atenção, eu preciso da sua vontade, do seu desejo de aprender coisas novas, porque nós vamos falar de coisas da nossa mente, coisas que estão prontas, estruturadas e vão ser mexidas pelo poder do Espírito Santo. E não são fáceis de serem mexidas, porque elas provocam desconforto. Quando se mexe em coisa que está pronta, é desconfortável. E hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens. Não espere que tudo fique pronto hoje, mas dia após dia, o Senhor estará tratando sobre coisas especiais e importantes com você. E entenda que Deus tem dado essa direção para essa igreja. Se você prestar atenção, você vai ver que nos últimos tempos as mensagens têm girado em torno disso. Ouse viver vida abundante, vida plena. Deus tem coisas grandes. E hoje iniciamos uma sequência de mensagens falando sobre vitória máxima. Vitória máxima. Que o teu coração esteja aberto, no nome de Jesus. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Podem se assentar. Este versículo, ele tem algo de muito interessante. Ele não tem um similar a ele em outros trechos da Bíblia Sagrada. Eu não encontro nenhum outro versículo na Bíblia parecido com ele. Daquilo que eu conheço, esse é o único versículo que fala de uma vitória diferente, mais que vitória, mais que vencedor. Eu não vejo um outro versículo tratando dessa forma, a não ser esse. E quando eu digo vitória máxima, quando eu digo mais que vencedor, talvez a maneira da gente entender seja entender uma vitória especial, uma vitória que não é uma vitória como outra qualquer, mas uma vitória que convence. Usando o momento que estamos vivendo no nosso país, de futebol, de Copa do Mundo, talvez seria razoável dizer uma vitória de goleada. Mais que vencedor, vitória máxima, é aquela vitória que não teve ajudinha de juiz. É aquela vitória que não aconteceu porque o adversário estava num dia mau, estava mais fraco. Não. Vitória máxima é aquela que acontece de um jeito onde se consolida a nossa posição como verdadeiros vencedores.
É esse tipo de vitória que nós estamos propondo para a igreja, que na verdade é uma proposta da palavra de Deus para cada um de nós. Vitória máxima, no nome de Jesus. Mas nós temos algumas dificuldades para alcançarmos essas vitórias. Nós temos algumas lutas para isso. Uma delas é entender isso, de que a maior ameaça para ser tudo que você poderia ser é a satisfação com o que você é. Em outras palavras, o conformismo. É quando a gente já se conforma com aquilo que somos e temos. E isso não se dá à toa. Sabe, existe um pastor que ele é especialista em tratar de uma situação que ocorre com as pessoas que vivem em país de terceiro mundo. E o Brasil, ainda que seja um país emergente, mas nós temos alguns traços difíceis da gente deixar para trás. Nós somos aqueles que estamos sempre pedindo desculpa para tudo. Nós somos aqueles que, se brincar, a gente pede desculpa porque está respirando, desculpa porque está tomando um espaço nessa vida. E esse nosso tipo de comportamento se dá porque parece que sempre nos sentimos menor do que os outros. Parece até que nós estamos vivendo alguma coisa boa e então já temos que nos dar por satisfeito por qualquer coisa boa que aconteça, porque paramos para pensar na nossa origem e pela nossa origem não deveríamos nem ter alcançado o que já alcançamos. Olhamos para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas fraquezas e já logo imaginamos, eu já falhei tanto, eu já errei tanto, que ter o que eu tenho hoje, alcançar o que eu já alcancei hoje, já estou no lucro. Para quem está bom demais. E por isso vamos nos conformando com a nossa vida, aceitando tudo que a própria vida nos oferece. Ouvimos até algumas pessoas passarem por um sofrimento terrível, por uma luta difícil, miséria até mesmo, e de repente ainda dizem assim: vou levando do jeito que Deus quer. Como se Deus tivesse algum tipo de prazer no nosso sofrimento ou nas nossas mazelas. E assim muitos vão tocando a vida, conformados, como se não pudessem viver nada melhor do que aquilo. Isso também se dá porque geralmente estas mesmas pessoas acabam aceitando todas as normas estabelecidas para a sua vida. Normas que de repente foram feitas por quem a gente nem sabe quem foi, mas a gente aceita e recebe, e fica dentro daquele padrãozinho estabelecido, sem oportunidade de crescer. Parece que nos esquecemos que todas as pessoas que fizeram a diferença na história da humanidade, são pessoas que tiveram a coragem de bater de frente com as normas estabelecidas. E lógico, eu não estou aqui incentivando você a quebrar regras, a fazer coisa errada, a se transformar num subversivo. Não é nada disso. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Dizem que um homem, ele morava ao lado de uma mata cerrada. E ele tinha muitos animais. E um dia, um burro selvagem, que pertencia a ele, fugiu do cercado e se embrenhou nessa mata cerrada, nesta mata virgem. E ele foi rompendo tudo no peito. E quando ele se deparava com um obstáculo maior, uma árvore, por exemplo, então ele mudava o caminho. E lá na frente ele se deparava com um barranco e ele mudava o caminho de novo. E ele foi rompendo aquilo, quebrando mato, quebrando pedaço de árvore, galhos.
E até que ele chegou numa clareira lá do outro lado. E se houvesse oportunidade de olhar aquilo como se fosse por uma visão assim, de um satélite, poderia-se enxergar um caminho todo tortuoso que aquele burro selvagem conseguiu fazer, rompendo aquele mato, ligando a fazenda desse homem até uma clareira do outro lado. O tempo passou e alguns homens que queriam chegar a essa clareira entraram por esse caminho e pensaram: olha, já tem um caminho feito aqui, o mato já foi derrubado, os galhos já estão pelo chão, árvores pequenas já foram derrubadas, vamos aproveitar. E ali virou um caminho. As pessoas começaram a passar por ali e à medida que iam pisando, aquilo realmente se transformou numa estrada. Acontece que o caminho que poderia ser feito talvez no máximo em 1 hora, se fosse feito numa linha reta, ele era feito em 5 horas, porque ele tinha sido feito por um animal irracional. Mas o homem, com toda a sua inteligência, não questionou esse caminho. Ele simplesmente entrou no caminho que já estava feito. Era mais fácil do que de repente pegar um caminho novo e chegar mais rapidamente no seu destino. Às vezes as normas da vida estão fazendo apenas isso com a gente. Estamos ficando tão cartesianos, estamos ficando tão presos aos dogmas da vida, que nós não temos coragem de experimentar nada novo. Não começamos nada novo na nossa vida, e vamos nos conformando com aquilo que estamos vivendo. De repente, um relacionamento, uma vida conjugal, que ela está sem graça. Mas sabe por que tem muita gente que não luta para mudar seu casamento? Porque ela já ouviu muita gente dizer o quê? É assim mesmo. Olha que interessante. Quem sabe até já foi se aconselhar com alguém, e esse alguém disse: não, meu filho, não esquente não, é desse jeito mesmo. Ah, então não tem mudança? Não. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem não, é assim mesmo. Olha só as normas. As normas vão dizendo para essa pessoa que ela não pode lutar, que ela não pode mudar, que é desse jeito mesmo. Quantos anos você tem de casado? 10. E assim por diante. Ei, eu cheguei há pouco tempo aqui em Sergipe, rapaz, e estou lutando, batalhando aí com uma empresa, mas não está dando certo, está muito difícil. O outro chega e fala: ei, rapaz, aqui é assim mesmo. Ah, não vou crescer. Não, cresce não. O povo em Sergipe é muito conservador, viu? Então, você está querendo fazer umas coisas muito diferentes, muito moderno. Há pouco tempo atrás eu conversei com o dono de uma loja aqui no Shopping Jardins. Eu cheguei com ele e falei assim: amigo, não me leve a mal não, mas eu sempre passo aqui na sua loja, eu fico olhando aqui. Você só tem sapato preto, marrom, sapatênis seu aqui é tudo branco, não tem nada diferente. Porque essa mesma marca, que é uma marca muito conhecida, quando eu viajo, eu vejo tanta coisa bonita em outros lugares. Ele falou: ah, rapaz, eu tenho uma loja aqui e outra em Salvador. Quando eu compro calçados diferentes para cá, fica encalhado, ninguém compra. Você vai comprar um terno em Aracaju, escolha, meu amigo, cinza e preto. Cinza e preto. Mas nem para dizer que tem um cinzazinho mais diferente, mais ousado. Não tem não. Então isso vai mostrando que nós vivemos num estado onde as pessoas são conservadoras. Pastor, isso é um defeito? Não sei. Eu acho que tem hora que sim, tem hora que não. Nós precisamos é saber lidar quando é um defeito e aí tem que mudar. Tem gente que todo feriado almoça no mesmo lugar com a família. Vai comer o tal do pirão de capão no mesmo canto. E quando você chega lá, meu irmão, é uma biboca, mas está assim,
Aí ali você começa a ver, está o avô, o pai e o neto está fazendo ali juramentos dizendo: hei de trazer os meus filhos aqui também. Algum problema? Não. Se o pirão de capão tá bom, coma. Mas por que não alguma vez na vida experimentar alguma coisa em outro lugar também? E se tiver alguma coisa melhor do que aquilo e você não está se dando a oportunidade de experimentar? Mas as normas impedem a pessoa de fazer alguma coisa diferente, de ser mais ousada. Às vezes onde trabalha, às vezes onde estuda, às vezes dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Ei, vamos fazer assim? Não, porque o pastor não deixa. Eu nem estou sabendo de nada. É verdade, nem estou sabendo de nada. Mas alguém disse que ouviu dizer de um outro alguém que também comentou que por alto ouviu dizer que o pastor não quer. Normas. E de repente aquilo não tem nada a ver comigo, eu nunca falei nada contra aquilo ou a favor daquilo, mas as pessoas vão se prendendo. Enquanto não tivermos a coragem de experimentar algumas coisas novas que Deus tem dado na nossa vida, nós não vamos poder crescer. Quantas pessoas que estão dentro dessa igreja são apaixonados pela igreja, entendem a palavra, compreendem tudo que é explicado, gostam e não tomam uma decisão de um batismo, de entregar a vida para Jesus, de se envolver mais. E geralmente por tradição. O que eu vou dizer para minha mãezinha? O que eu vou dizer para não sei quem? O que os meus amigos vão pensar de mim? Conservadorismo, tradicionalismo impedem muitas pessoas de crescer na vida. Muitas. Dentro disso, algumas coisas para a gente pensar. Algumas perguntas que a gente tem que fazer, para a gente tentar se conhecer um pouco mais. E é lógico que para funcionar a gente tem que ser sincero. Por favor, seja sincero com você. Porque se você conseguir mentir para você, meu irmão, então o trem está feio na sua vida. Seja sincero com você. Temos nos tornado tudo aquilo de que somos capazes. Pense nisso. Naquilo que você é capaz. Você tem se tornado o que você é capaz? Ou você está aquém de ser quem você é capaz de ser? Segundo, temos feito o melhor que podemos. Em quê? Em tudo. Em tudo. Eu ouço muitas pessoas que, ao comentar sobre um problema que estão enfrentando na vida, eles dizem: pastor, porque eu já fiz tudo que eu podia. Algumas mulheres dizem assim, eu já fiz tudo por esse homem. Aí eu escuto o homem, ele diz: eu já fiz tudo por essa mulher. Rapaz, então empatou. Um fez tudo, o outro também fez tudo. Por que não está dando certo? É porque geralmente isso aqui não é verdade. A gente diz que fez tudo. A gente diz que fez tudo. É como se a gente dissesse: não, peraí, é que não chegou a hora, pastor. A hora que eu ver que o negócio está feio mesmo, eu tenho uma carta na manga. Pois tem gente morrendo com essa carta na manga e não resolve nada. Quer um outro exemplo, bem simples, para os jovens aqui. O jovem diz assim, alguém fala: essa matéria aí que você vai pegar agora é complicada, rapaz, já passei por ela, viu? Você jogue duro logo no começo. Que nada, rapaz, eu conheço isso aí. E outra, viu? Eu quando cismo, não tem para ninguém não. Se for preciso eu vou varar madrugada estudando, mas eu fecho essa matéria. Aí ele está esperando chegar um dia para fazer isso. Aí um dia alguém tem que bater no ombro dele e fazer: ei, a matéria já foi, você já perdeu. Porque ele disse que ia fazer, eu vou dar tudo de mim quando for preciso. Já foi preciso e ele não deu tudo dele. Quantas pessoas estão vivendo assim? Perdendo certas coisas na vida,
não por incompetência, não por falta de capacidade, mas porque não fez o que tinha que fazer e pior, sabia o que fazer. Empresas não teriam sido fechadas, dificuldades financeiras não teriam se avolumado, casamentos que não teriam se acabado, se a pessoa tivesse dado o seu melhor. Você ama muito a sua mãezinha e o seu paizinho, e eles estão vivos ainda, graças a Deus. Não fique ouvindo mensagens e pensando, qualquer hora dessa eu vou dar mais carinho, qualquer hora dessa eu vou mudar com eles, porque talvez o dia que você se acordar para fazer isso, você já não tenha mais oportunidade. Mas estamos sempre deixando para dar o nosso melhor em um determinado momento que nunca chega. Nós temos usado os nossos dons, talentos e habilidades até o limite. Aquilo que você faz, meu irmão, seja no que for, você tem feito o seu melhor, é tudo que você pode, é tudo que você sabe, é tudo que você aprendeu, é tudo que as suas mãos são hábeis para fazer. Você já chegou nesse limite? Eu me lembro de uma reportagem de uma família que estava vivendo um momento muito difícil financeiro. O homem trabalhando para sustentar a esposa e os filhos. E aquela senhora, ela começou a fazer um trabalho que não dá para você acreditar que aquilo poderia dar certo. Eu não sei se começou por hobby, isso aí não explicaram como foi. Mas essa mulher começou a trabalhar com pregador de roupa. Ela começou a pegar os pregadores de roupa e começou a desenhar neles. Começou a cobrir alguns deles. Ela começou a fazer uma arte naqueles pregadores de roupa. O negócio ficou tão bonito que as pessoas começaram a comprar para usar aquilo para outras coisas e não apenas para segurar roupa, para prender roupa. Começaram a usar aquilo para segurar papel. Mostraram na casa de uma senhora bacana, cheia de grana, que ela fez no quarto das filhas dela, ela fez tipo de um varalzinho, com esses pregadores muito bem feitos, e ali ela pendurava os desenhos que as suas filhinhas faziam no colégio, esses cartazes, e começou a pendurar naquilo ali, e a coisa começou a vender, e era todo mundo querendo os pregadores dela. Uma firma se interessou, ela conseguiu uma tal de uma máquina que fazia já uma impressão naqueles carimbos. Ela só tinha o trabalho de desmontar aquilo, ela colocava na máquina, fazia o trabalho, depois invernizava e ela fechava de novo. E o negócio foi crescendo. Um dia ela chamou o esposo e falou assim: olha, você vai ter que deixar o seu trabalho para me ajudar, que está crescendo o negócio aqui, está dando dinheiro. E sabe esse negócio que muitos maridos têm de chamar a esposa de patroa? Ô, patroa, essa aqui é minha patroa. No caso dele virou verdade. Ela passou a ser a patroa dele. Ela começou a trabalhar para ele. Mas sabe por quê? Mesmo um talento aparentemente de uma coisa simples e pequena, ela fez o seu melhor. Ela foi no máximo da sua habilidade. Imagine, qual é a sua maior habilidade? Eu sei trabalhar com pregadores como ninguém. Ah, você trabalha com os pastores que pregam a palavra de Deus? É o que você vai pensar. Não, pregador de roupa. Eu faço cada trabalho num pregador de roupa. E a mulher começou a ter dinheiro e a sustentar a família. E o marido deixou o emprego dele, que não estava dando nada, para trabalhar junto com a esposa. Olhe para a sua própria vida e responda essa pergunta. Você tem usado os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades até o limite? Aquilo que você sabe fazer, você tem feito de tudo para que isso seja o seu melhor? Ou você também está esperando para chegar uma determinada hora na sua vida para você usar tudo, e essa hora faz tempo que não chega? Eu vou te dar um outro exemplo. A maioria aqui tem celular. E hoje a maioria dos celulares, eles são
Smartphone. Aquela época do celular, com aquele tecladozinho de você apertar 3 vezes para aparecer uma letra, né? Mas eu errei. Agora não. Agora é smartphone. A maioria das pessoas usam o smartphone, é aquela telazinha para você digitar, não é? E olha, eu não vou negar, eu sou apaixonado por essas coisas. Tecnologia é comigo mesmo. E eu tenho um bom celular, gosto muito do meu celular. E eu diria que eu sou um cara que sei usar bem o celular. Mas mesmo assim, de quando em quando eu olho para ele e ainda descubro um aplicativo que eu nunca abri. Nunca abri. E eu acho que eu não sou o único, não. Eu acho que tem gente aqui que tem nas mãos uma Ferrari e tem andado em estrada de terra a 20 por hora. Chega, dá pena. Se eu ver um celular bom na tua mão, se não souber usar, eu tomo. Porque às vezes você vê um celular maravilhoso na mão de uma pessoa. E celular é um negócio, gente. Olha a minha mãe. A minha mãe, recentemente, eu dei um celular de presente para ela. Olha a frase que ela já me disse mais de uma vez: meu filho, esse foi o melhor presente que você já deu em toda a minha vida. A véia está apaixonada pelo tal do smartphone. E está teclando para todo lado, e manda mensagem para um, e recebe foto do outro, e está feliz da vida com o smartphone dela. Mas sabe o que é interessante? Nós somos comparados a esse celular. Deus nos fez com um punhado de aplicativos, e nós só estamos usando o básico. Do mesmo jeito que tem gente que tem um celular bacana, mas o celular dessa pessoa só serve para ela ligar para alguém, receber ligação, passar mensagem, receber mensagem. Ah, pastor, eu uso foto também, mas a foto está no automático. Você nem sabe regular para tirar a foto manualmente. Que poderia sair as fotos muito melhor se você fizesse isso, mas você põe no automático. Então é o próprio celular que vai decidir se é escuro, se é dia, se é com flash, sem flash, se tem zoom, se não tem zoom, se é isso, se é aquilo, se é retrato, se não é. E outra, alguns você já aperta ali, ele até dá uma melhorada no rosto. Já tira a foto com Photoshop. A gente nem tem o trabalho de mexer, mas quando isso vai para a mão de uma pessoa que entende, ela começa a regular a câmera, e ela aperta um botãozinho, e fica essa imagem, aquela outra. Mas geralmente, a maioria de nós não faz isso. Não usamos tudo que um celular pode oferecer, pois você também talvez seja desse jeito. Deus te colocou nesse mundo com um punhado de aplicativos, mas tem um punhado de aplicativos seu que nem atualizado foi até hoje. Tem um punhado de aplicativo aí em você que você nunca usou. Você está usando só o basicão do que você é capaz. Quer detalhe? Acaba o culto, vou para casa, assisto o mesmo programa, deito e durmo do mesmo lado da cama. No outro dia acordo no mesmo horário, vou trabalhar, almoço no mesmo lugar, como a mesma comida, volto para casa, à noite estou em casa, mesma coisa, só uso o basicão. E você está cheio de aplicativo que Deus colocou em você e você ainda não soube usar até hoje. É isso daí, ó. É exatamente isso daí que eu acabei de dizer. Então vamos refletir sobre algumas coisas aqui. Alguns fundamentos para a gente ter uma vida de sucesso. Primeiro, o princípio da capacidade. Isso daqui é lindo demais. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler dos versículos 6 ao 9. Não apenas do 7, mas do 6. Vai dar mais sentido na nossa leitura. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 9. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era,
que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Antes da gente ler o último, então, escute aqui. O apóstolo Paulo, esse homem, ele é tremendo em decifrar a alma do ser humano. Não existe nenhum homem na Bíblia que tenha falado com mais propriedade sobre as questões da alma do que o apóstolo Paulo. E olha o que ele está dizendo. Ele está falando de um mundo onde existem pessoas poderosas e sábias. Mas ele está dizendo que este poder e esta sabedoria é humana. É humana. Em contrapartida, ele está dizendo que ele mesmo falava e tratava de uma sabedoria que não era humana, mas algo que tinha sido revelado por Deus. Veja que ele usa a palavra oculto, mistérios, coisas que estavam ocultas. Então, duas coisas vimos até agora: uma sabedoria humana e uma outra que vinha da parte de Deus, revelação de coisas da parte de Deus. E estas coisas, olhem em que proporção elas viriam, e para as pessoas que amam a Deus. Olha só, agora sim o versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus. Se você prestou bem atenção, a palavra de Deus não está tratando de algo para o futuro. Ela não está falando aqui de algo que Deus preparou depois que a gente partir dessa vida. Não está falando sobre algo depois da morte. Está falando de situações presentes. Desde o versículo 6 até o 9, tudo está falando para esta vida. Coisas que Deus deu, concedeu, entregou para esta vida àqueles que o amam. E o que ele está dizendo? Que ele tem para você, nesta vida, coisas que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente conseguiu imaginar. É isso que Deus tem reservado para você. Mas às vezes não entendemos isso. A maior prova que esse era um pensamento defendido pelo apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, é que ele falou coisas semelhantes em outras situações. Primeiro, ele é o único cara que falou o que lemos logo no começo: no Senhor, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Ninguém nunca tinha dito isso. Por que mais que vencedores? Porque vamos ter uma vitória a partir de coisas que Deus revelou, separou apenas para mim e para você, para aqueles que o amam. Quer ver um outro exemplo de que ele está tratando de coisas profundas demais? Quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz que Deus é poderoso para fazer por nós tudo o que pedimos e muito mais do que imaginamos. Está percebendo de novo? Não tem semelhança? Ele está revelando para nós que Deus nos fez para alcançarmos e recebermos coisas grandes demais. E ele ainda vai mais longe. Ele dá a receita. Ele mostra onde é que está o entrave para a gente entender isso. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2: não se conforme com este mundo, mas busque a transformação através da renovação da sua mente. Olha agora: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para você entender tudo que eu estou falando hoje para você, para você entender que a vontade de Deus é que você cresça, é que você seja vencedor, é que você seja vitorioso, sua mente precisa ser transformada.
Não mais pensar com aquela nossa visão de que isso aqui já está bom demais, porque é tudo que eu podia alcançar. Não, porque Deus quer e tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Porque aquilo que acontecer na sua vida será para glorificar o nome dEle. Diga graças a Deus. É isso que nós precisamos entender. Ou seja, resumindo esse primeiro item aí, o princípio da capacidade ensina o seguinte: você não tem a capacidade que você quer ter, e você não tem a capacidade que os outros dizem que você tem ou deixa de ter. Você é um produto de Deus, você foi feito pelas mãos de Deus. Então, Deus é que determina a sua capacidade. O fabricante é que determina a capacidade do produto. Há pouco tempo atrás eu perguntei para uma pessoa entendida de carro, que eu não vou dizer que está bem aqui na minha frente, até porque é mulher, e aí os outros podem ficar com dor de cotovelo. Meu irmão, ela entende de carro, não entende? Ou pelo menos diz que entende. Aí eu falei para ela, olha, eu ouvi falar de colocar um chip no meu carro, que é para poder aumentar a potência do carro. E eu aprendi o que acontece. Esse chip que você coloca, engana o computador de bordo do seu carro. Estou certo? Se eu falar besteira, me corrija aí. Engana o computador de bordo do seu carro. Porque esse chip, ele diz para o carro que ele está precisando de mais cavalo, de mais potência, de mais força, mas na verdade não está. Mas esse chip conta uma história lá para o computador do seu carro, e o carro acredita e joga mais cavalo de potência para o seu carro. Então, se o seu carro era de 140 cavalos, ele pula para 155, porque esse chip fez isso. Aí eu achei legal. Aí eu perguntei para ela, eu estou querendo fazer isso no meu carro, o que você acha? Ela falou, não faça não, pastor, porque se você fizer, você perde a garantia da fábrica. Em outras palavras, quem entende de verdade do carro que a gente tem, é a fábrica. Eles criaram, então eles é que podem dizer se isso vai adiantar ou não. E olha que eu tenho um punhado de fera aqui, o outro aqui também entende. Falei certinho, meu irmão? Estou correto? Você está entendendo? Deus fabricou você. Então Ele é que vai determinar a sua capacidade. E não um comedor de feijão igual a você, que fica do seu lado dizendo, você não pode, você não consegue, você não vai dar certo não. Mulher que está querendo dirigir e o marido fica, só se colocar poste de borracha no Aracaju inteiro. O pior não é ter quem fale isso, o pior é que tem quem acredita. E aí tem um punhado de gente que está com a vida parada e amarrada, porque alguém está querendo determinar a capacidade dele, e ninguém pode fazer isso. Ninguém pode determinar a sua capacidade. Aquele que te fabricou é que determina até onde você vai chegar. Aleluia! E quer ver que coisa boa? Pastor, e o que é que o fabricante está dizendo do produto aqui? O fabricante diz o seguinte aí a respeito do produto: que você nele pode todas as coisas. Glória a Deus. Você entende, meu irmão? É isso que tem que começar a ser trabalhado dentro de nós, para a gente receber tudo que Deus ainda tem para tratar com a gente nas quintas-feiras. Se você não entender isso, você vai de freio de mão puxado nessa história. Abra o teu coração para as novidades de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Segundo princípio, é o princípio da comparação. Pense na roubada, é a gente entrar nesse princípio da comparação. Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, nos diz assim, Romanos 12, 3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês,
Vamos ver o que ele diz. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que Paulo está dizendo é que nós temos que olhar para a nossa própria vida, e quem pode nos avaliar somos nós mesmos, pela graça do poder de Deus em nós, e não deixarmos que os outros avaliem a nossa vida. Não permitir que eu comece a me comparar com outras pessoas para achar se eu estou indo bem ou não na minha vida. Se aquele ali teve o chamado sucesso e eu quero ter a mesma coisa que aquela pessoa, eu não devo fazer isso. Para a gente concluir, vamos logo aqui para Gálatas. É uma leitura que esclarece muito isso que eu estou dizendo. Gálatas capítulo 6, versículos 3 ao 5. Tudo apóstolo Paulo, gente. Gálatas 6, do 3 ao 5. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. Então, olha o que deve ser usado para as nossas avaliações e comparações: os nossos próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Ou seja, se você quiser se perder na vida, comece a fazer comparações com outras pessoas. Você vai perder o seu rumo, você vai perder a sua identidade, você vai perder os propósitos de Deus para você. Você não pode olhar para a vida de outra pessoa e querer ser igual a ela. Vamos separar algo importante. Você pode olhar para a vida de alguém, admirar uma qualidade e desejar ter essa qualidade, mas você não pode comparar a sua vida com a vida dela. Eu vou lhe dar um exemplo. Como pastor, eu tenho que fazer de vocês discípulos, que aliás você também tem que fazer de outros discípulos. Discipulado significa reproduzir vida em outras vidas. Mas não é porque você se torna meu discípulo que você é obrigado a se tornar pastor. Deu para entender? Você não tem que ser o que eu sou. Você não tem que fazer o que eu faço. Eu acho que a pastora com certeza não vai se lembrar disso, porque eu lembro mais dessas histórias do que ela. Mas eu me lembro de uma senhora que nós tínhamos na nossa igreja em Belém. E ela, sempre que podia, ela dizia o seguinte: eu quero ser igual a pastora Cida. Porque essa irmã, pense na agitação, irmãos. A irmã parece que era ligada no 340. A irmã era ligada no 340. Aí ela conversava com a pastora Cida e ela dizia que queria ser igual a pastora Cida, mas nunca que ela ia conseguir. Ela via a pastora Cida calma, tranquila, e ela disse que queria ser igual. Ela estava errada. Ela estava acabando de chegar na igreja. Ela tinha que aprender outras coisas com a pastora, mas não o jeito de ser. Cada um é cada um. Você tem o seu jeito, a pessoa que está do teu lado tem o jeito dela. Você não pode ficar olhando para os outros e se comparando para saber se você é uma pessoa de sucesso ou não. Você não pode fazer isso. Eu tenho que saber qual é, olha a palavra que foi usada ali, qual é a carga que Deus deu para mim. Então eu não posso assumir a carga de um pastor que está trabalhando com o Brasil todo. Eu não posso assumir a carga de um pastor que está trabalhando com as nações. Não, Deus me deu Sergipe para trabalhar. E eu tenho que entender que essa é a minha carga de trabalho. E aí,
Como é que eu faço comparações? Os meus atos. Eu tenho que olhar para os atos que eu estou praticando, olhar para eles e pensar: esses atos que eu estou praticando é o melhor que eu posso fazer? Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma comparação, mas não com outras pessoas. Eu estou comparando o meu potencial com a minha realização. Então, se eu percebo que eu tenho mais potencial em relação ao que eu realizei, eu tenho que correr atrás desse prejuízo, e eu tenho que fazer mais. Mas eu não posso comparar o que eu faço com o que um outro pastor faz, senão eu perco o meu caminho, e vou fazer como aquela história do burro selvagem que abriu um caminho, e agora eu estou querendo andar no caminho dele. Eu tenho que fazer o meu. Eu tenho que saber o que Deus tem para mim. Eu tenho que conhecer o meu potencial e explorá-lo ao máximo, no nome de Jesus. Amém? Você tem explorado o seu? Ou você está perdendo tempo se comparando com outras pessoas? Eu estava dizendo hoje à tarde, olha os pregadores da nossa igreja. Que bênção que são os pregadores aqui da nossa igreja. Mas um não parece com o outro. Já percebeu isso? Cada um tem o seu estilo. Cada um tem a sua maneira. Nenhum deles está aqui tentando me imitar. Até porque ninguém é doido o suficiente. Cada um tem sua dose de loucura. Cada um tem o seu jeito de ser. E Deus usa cada um deles. Cada um do seu jeito. Deus usa. Diga graças a Deus. Você não precisa imitar ninguém para ser uma pessoa de sucesso. Para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que fazer tudo o que você pode fazer. Então você terá sido uma pessoa de sucesso na sua vida, em nome de Jesus. Essa era a hora das palmas. Por último, estou falando, doido como eu, só eu. Terceiro, o princípio da experiência. Terceiro e último. Irmãos, a experiência é um conjunto de saber que adquirimos pela nossa observação ou vivência de fatos e acontecimentos. Isso é experiência. Um conjunto de saber, um conjunto de conhecimento que eu adquiri a partir de observação ou vivência de fatos e acontecimentos. Então isso me traz a famosa experiência. Ela jamais deve ser desprezada na nossa vida. A experiência é tremendamente importante. Atenção, jovens, nunca despreze a experiência dos mais velhos. Isso é muito importante. Só que nós temos que usar a experiência a nosso favor e não contra. Tem gente que usa a experiência assim, ó. Não, eu já me frustrei com isso aqui, não vou tentar de novo. Isso é experiência. Olha, aconteceu assim, assim na minha vida, por esse caminho eu nunca mais vou andar, isso aqui eu não quero nunca mais. Ei, está errado. A experiência vai te alertar de como você deve fazer agora. Se deu certo, repita. Se não deu certo, pegue um caminho diferente. A experiência serve para isso. Mas a experiência não pode parar você. Existem pessoas que não estão avançando na vida porque elas já se frustraram, porque já se machucaram, porque tiveram problemas em determinadas áreas da sua vida e agora elas estão completamente estagnadas. E isso vai impedir de você viver o que Deus tem para você viver. Irmãos, isso aqui não é palestra motivacional. A palavra de Deus está dizendo que você foi feito para ser um vencedor. Deus tem o maior interesse na sua vitória, nas suas conquistas.
você nunca vai vibrar mais com as suas vitórias do que o próprio Deus. Nunca. E vou te dizer o porquê. Porque as suas vitórias glorificam o nome do Senhor. Quer ver um exemplo simples disso? Eu tenho 2 filhos. Se elogiarem os meus filhos, ele está ali, minha filha está ali. Aí estão sendo elogiados ali, eu estou de canto aqui. Aí vão elogiando, vão falando coisa boa deles. E eu aqui, ó. Mas não é comigo, é com eles. Os pais que estão aqui, não é assim que acontece? Eu viajei com o pastor Paulo e o filho dele, o pastor Bruno. O pastor Bruno fala um inglês impecável. E isso não só eu que domino a arte, não só eu que domino o idioma, estou dizendo. Pessoas que entendem, dizem isso, que ele fala muito bem o inglês. Tá certo. Aí, de quando em quando, alguém estava sempre elogiando o inglês do pastor Bruno. E o pastor Paulo confunde obrigado com dá licença em inglês. Certa ocasião ele tropeçou numa mulher no aeroporto, a mulher caiu. Ele olhou para ela e falou: excuse me. Até hoje eu tiro sarro dele por causa disso. Ou seja, ele não fala nada. Mas quando estavam elogiando o filho dele, ele ficava de lado aqui assim, ó. E eu dizia: Paulo, o que foi? É a ele que estão elogiando ele. Eu sei, rapaz, eu sei. Você não fala nada de inglês, rapaz, eu falava para ele. Ele: não, eu sei. Mas ele estava todo inchado, porque era o filho que estava sendo elogiado. Deixa eu te falar, você é filho de Deus. Quando você vence, quando você é aplaudido, Deus fica em pé no trono dele e aplaude você também. A sua vitória é a glória de Deus. O Senhor se alegra com a sua vitória. Por isso, Ele te colocou nesta vida para ser um vencedor. É Bíblia isso, irmãos. Não é palestra motivacional, nada contra, mas não é. É Bíblia, é palavra viva de Deus. Pastor, e os sofrimentos? Vou te dar 2 opções para os sofrimentos que a gente passa. Um deles é porque a gente tomou decisões erradas na vida. Então tame. Quem mandou? Tomou decisão errada, meu irmão. Lógico, você vai sofrer. Você tinha que ir por esse caminho, você vai pelo outro, você vai sofrer, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Não fica dizendo: esse sofrimento é prova de Deus. É prova nada. É prova nada, é desinteligência. Não falei burrice. É desinteligência do cidadão. Aí você procurou o sofrimento. A outra possibilidade de sofrimento na sua vida é que alguns deles fazem parte do caminho da sua vitória, lhe preparando, não é conversa não, é verdade, lhe preparando, lhe calejando, para que você possa vencer de verdade, consolidar suas vitórias amanhã. Amém? Então, agora, Deus não planejou sofrimento na sua vida, uma vida de sofrimento. Isso Deus não planejou para ninguém. Deus te colocou nesse mundo para ser um vencedor. Toma posse das coisas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fica em pé no seu lugar. Eu espero que esta palavra tenha tocado no teu coração. E gostaria de pedir a você que de alguma forma você faça esta mensagem chegar também ao coração de outras pessoas. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus que conhece a necessidade dos nossos corações,
Deus que sabe de tudo que precisamos, de tudo que necessitamos. Eu quero pedir nesse instante que a tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos e que de uma forma especial a bênção da cura divina, a bênção da libertação, da prosperidade e, acima de tudo, a bênção da salvação se manifeste na vida de cada pessoa que me ouve e que me assiste neste momento. Que a tua graça poderosa se manifeste de tal forma que o teu nome seja glorificado por cada uma das maravilhas que estiver agora mesmo acontecendo nestes corações. É o meu pedido e, por crer em ti, já estou te agradecendo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos juntos numa próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus.